Este é o meu desejo, honrar-te de todo o coração, com tudo que há em mim, te dar louvor, e tudo que eu adoro és tu, Senhor. Este é o meu desejo, Senhor. Este é o meu desejo, honrar-te com tudo que há em mim, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma, para ti eu viverei, sempre que eu acordar, sempre, Senhor, teu nome adorarei, dou-te o meu coração, dou-te a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu nome adora. Este é o meu desejo, honrar-te com tudo que há em mim, adorar. Dou-te o meu coração, dou-te a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu nome dou-te o meu coração, eu dou-te a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar e sempre que eu acordar, seu nome adorarei, eu dou-te o meu coração, dou-te a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, seu nome adorarei, dou-te o meu coração,
respirar, por onde eu andar, Jesus, seu nome adorarei, adorarei, o seu nome adorarei, seu nome adorarei, o seu nome adorarei, em todo tempo, em todo tempo, seu nome adorarei. Pai Santo, nessa noite te louvamos e te agradecemos, Senhor. Aleluia, no nome de Jesus, Senhor. Queremos te dar honra, queremos te dar graça, primazia, para que possamos, ó Deus, em teu santo nome, em teu santuário, que se acenda uma lâmpada nessa noite, que se faça luz por meio da tua palavra, e que, Senhor, como um bom cheiro de Cristo, use esse momento para libertar, para restaurar mentes oprimidas, como aquela filha de Abraão que havia 18 anos encurvada, e que ao som da palavra na minha boca nessa noite, como fogo, que o Senhor envie e derrame o teu fogo sobre as trevas, ao ponto de se fazer carne a tua palavra em suas vidas, e pelo Espírito de ressurreição, o Senhor libertá-los das garras do maligno, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amém. E amém. Mas a todos, bem-vindos nesse final de tarde, que Deus te abençoe. Um privilégio poder estar novamente contigo. E Ana também, bem-vindo, obrigado por esse momento de adoração. Aleluia. Dizia que é um privilégio poder estar aqui, ministrar, confiando que o Senhor está a usar essa palavra na minha boca para tocar no teu coração e enviar o fogo dele e consumir tudo que te paralisa, tudo aquilo que representa sequidão, morte na tua vida. E assim como ele ordenou a palavra sobre ossos secos, a palavra em ti se faça carne e possa a glória de Deus ser visível na tua vida, na tua família, nas tuas finanças, aonde você tocar e colocar a tua mão, que Deus te dê, te restitua a mente de Cristo, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia. É como se o Senhor me tivesse a mostrar nessa noite para alguém em específico. Eu vejo como o Senhor tocar em sua filha e de repente eu vejo-lhe como uma gravata vermelha, como o Senhor tivesse a lhe elevar ou lhe promover ou abrir portas no mundo de negócios. Isso é uma palavra específica para alguém nessa noite, onde você estiver. Encoraje-se no Senhor, amém? Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Arte Fé, no YouTube, Facebook, no Instagram, www.artefé.org é o nosso site onde você pode também fazer o download do nosso aplicativo e você pode ter acesso à nossa rádio online, à literatura e também por meio do aplicativo estar conectado nos nossos programas em nome de Jesus, amém? Seja uma bênção, espalhe a palavra, ajude-nos a partilhar, ajude-nos a chegar a mais pessoas que precisam de ouvir essa palavra no nome de Jesus, amém? Aleluia. E agora eu ia pedir que pudesses me auxiliar lendo Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, glória a Deus. Glória a Deus, capítulo 11, verso 22. Amém.
Amém. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Amém. Ainda sobre o tema Cristo, o fundamento, a pedra que Deus usa para a edificação da sua igreja. Eu gostaria, tendo consciência de que Jesus é o fator crítico, fundamental, para que a tua vida, a minha vida, sejam edificadas. A palavra de Deus é a revelação que Deus usa para nos tirar das trevas. Eu queria que vocês captassem essa imagem. Quando Deus quis libertar o seu povo das garras do Egito, de Satanás no Egito, o que Deus fez não foi apagar o tempo, apagar a história, mas antes foi visitar um homem que não tinha a vida de Deus nele. E à medida que a palavra como um fogo, a Bíblia diz em Jeremias que a palavra de Deus é como um martelo. A palavra de Deus é como fogo que consome o martelo que esmiuça a rocha. Então a palavra de Deus foi dirigida àquele homem Moisés. E ele como um osso seco. A palavra veio sobre ele, e como está escrito em João capítulo 1, verso 14. E a palavra se fez carne e habitou nele. E então o Egito viu a glória de Deus em Moisés. A proposta de Deus para um mundo em trevas é enviar a palavra de Deus para um homem como tu, que se considera cortado, sem esperança, mas a palavra faz-se carne em ti. De modo que você se torna o edifício da habitação de Deus e o mundo possa ver a glória de Deus em ti. Ao estudarmos as Escrituras, nós vemos que todo o grande mover de Deus começou sempre por uma intercessão, por homens que clamaram. Então, no livro de Salmos diz, capítulo 107, o povo clamou e Deus enviou a palavra. Mas quando Deus enviou a palavra foi ouvida, neste caso, por Moisés. E Moisés viu a sarça ardente. E os homens viram em Moisés a glória de Deus. Então, o processo que nós vemos da maneira da redenção de Deus, como Deus opera, é na realidade Ele ter enviado a palavra crida pelos homens, e nos homens em que se fez carne, então a glória dele abundar, para que o mundo que jaz em trevas possa ser liberto, remido, por meio da glória de Deus na vida de um homem e de uma mulher em quem a palavra de Deus habita. Muito importante você entender João 1, versículo 14. Se nós procurarmos por uma chave, Jesus disse, nos daria chaves do reino dos céus. Chaves abrem portas, chaves trazem acesso. Uma das principais, fundamentais chaves do reino dos céus é João capítulo 1, no verso 14. Porque a lei e os profetas o Senhor anunciou, desde os profetas até João Batista, que o reino estava por vir. Mas quando Deus anuncia o seu reino, como está escrito em Daniel, que uma pedra cortada sem auxílio de mãos esmiuçou aquela estátua dos muitos reinos, e essa pequena pedra se fez um monte e se espalhou e encheu toda a terra. A interpretação do sonho para Nabucodonosor foi que esta pedra era o reino que seria dado e não passaria para outro. Então Jesus, quando nos enviou, disse: ide e anunciai que o reino dos céus é chegado. Ele é a pedra do reino. Ele é a pedra que destruiu aquela estátua. Ele é a pedra sem auxílio de homens, não sendo ideia de um homem, mas sendo o propósito eterno de Deus. Então, quando Deus enviou a palavra, o que Deus faz é habitar num homem. Então, a proposta de Deus para aqueles ossos secos não era simplesmente fazer assim, plim, ou entendermos que agora aceitamos Jesus para a religião. Não.
Infelizmente, fizeram de cristianismo uma religião. Cristianismo é a maneira, ou, se você quiser, cristianismo é o manto de ressurreição que Deus enviou sobre os mortos no pecado, para que a palavra habitasse neles, e Deus os ressuscitando, a glória fosse visível em homens que um dia, outrora pecadores, e hoje o templo de Deus, reconciliados com Deus, o depósito da glória de Deus. Extremamente importante entendermos esses fatores. No livro de Romanos, capítulo 11, verso 22, como nós lemos, diz assim: considera, pois. O que é que significa considerar? Levar em conta. Atente para a bondade de Deus. Veja o que ele diz. Atente para a bondade e também para a justiça ou severidade de Deus. Para com os que caíram, bondade, e severidade para... Perdão, vamos ler. Para os que caíram, severidade, falando sobre a queda dos judeus, especificamente, mas para contigo, morto no pecado, bondade. De outra maneira, também tu serás cortado. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que ele não caia. Então, olhando para essa passagem, nós vemos a bondade e a severidade de Deus. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 2, Romanos, capítulo 2, no versículo 4, Joana. Amém. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. O que me leva ao arrependimento não é a severidade. O que me leva ao arrependimento não é o castigo. Muitos, por não se arrependerem, o juízo eterno lhes espera. E nós até assumimos que quando forem castigados vão se arrepender. É mentira. A Bíblia diz aqui no versículo 4, e a palavra é a verdade, diz que a riqueza da sua bondade, paciência e longanimidade, a benignidade de Deus me leva ao arrependimento, aonde eu considero a bondade dele. Eu considero, no livro de Salmos 116, se nós pudermos ler, Salmos 116, Davi disse: eu amo ao Senhor. Porém, Jesus disse: se me amas, obedece a minha palavra. Então, Davi começa a mostrar-nos a razão ou o motivo pelo qual ele obedecia a palavra. Salmos 116, verso 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Quando é que Deus ouviu minha voz e minha súplica? Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Então, a razão pela qual eu vou invocar o nome do Senhor é porque quando eu clamei, Ele não me ignorou. Mas eu quero que você atente em que momento Davi não foi ignorado. Era santo, tinha feito boas coisas para Deus. Continua a ler. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. No aperto do inferno. Enquanto nós orávamos, eu via como se dentro do inferno a palavra como fogo dirigiu-se a pessoas que estavam lá, e à medida que a palavra foi dirigida a eles, eu vi João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou no meio deles. Eu queria te ajudar a entender os mistérios de Deus. Infelizmente, Hollywood deturpa ou tenta facilitar a nossa compreensão ao lermos a Bíblia. Talvez por truques de cinema, muda-se aqui e encurta-se e adultera-se ali. E então, aquilo que é feito, o conteúdo do filme, não é idêntico ao conteúdo das Escrituras. A Bíblia diz que Sansão, um homem que fez grandes coisas para Deus,
Mas quando você lê a Bíblia, diz claramente que Sansão, quando o Espírito de Deus se apoderava dele, fazia as proezas. Mas os retratos artísticos de Sansão é de um homem forte, fisicamente bem constituído, fazendo então com que você perca a mensagem de Deus em Sansão, que Sansão era um homem consagrado, separado para Deus, e quando o Espírito de Deus viesse sobre Sansão, não era a força dos músculos, mas era o poder de Deus sobre Sansão. E interessante, Jesus disse: receberás poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ás minha testemunha. Estava eu cativo, como Salmos, Davi escreve, no aperto e nas angústias do inferno, na morte, separado de Deus, o Espírito dele se fez carne em mim, enviou a sua palavra e se fez carne em mim. Por essa razão, eu obedeço o Senhor. Eu não obedeço o Senhor porque eu era boa pessoa. Eu não obedeço o Senhor porque eu não fiz coisas erradas. Eu não obedeço o Senhor porque fui religioso toda a minha vida. Ou como uns dizem, nasci dentro da igreja. Não. Que quando eu estava na angústia, o nome que clamei e que me respondeu foi o dele. Uma mulher muçulmana, recentemente, partilhando o seu testemunho, ela explica a razão como ela se converteu a Cristo. Ela disse: se Allah é Deus, então exijo que Allah se revele a mim hoje. Então ela ficou à espera até que na sala da casa dela ela viu Jesus a entrar. Mas para os muçulmanos, Jesus é um mero profeta. É um simples profeta. E eles não descredibilizam o que a Bíblia diz neste sentido, de que ele ascendeu aos céus. O que a Bíblia diz, o Alcorão também diz. Só que eles colocaram Jesus em segundo destaque, não dando crédito a Jesus como o ungido que Deus enviou. Então eles fizeram desse ungido Mohammed. Mas Jesus é o homem que Deus ungiu para nos conduzir. Como está escrito mesmo num dos suras do Alcorão. Quando tiveres dúvidas sobre Deus, procura o povo do livro. E o livro é a Bíblia, a palavra de Deus. Então é necessário nós entendermos isso. Que Jesus lhe aparecendo, ela disse: eu clamo por Mohammed e quem me aparece, ou por Allah, quem me aparece é Jesus. Deus enviou seu Filho. Aleluia. Deus enviou Jesus, o fundamento. Aleluia. E ele lhe disse algo que ela nunca tinha lido na Bíblia. Falando com uma amiga, a amiga abriu a sua Bíblia e lhe mostrou as palavras de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados. E foi assim que ela se converteu. Ela estava nas trevas, na falta de conhecimento de Deus, no pecado. A religião é a proposta de tentarmos apaziguar a ira de Deus com as nossas obras. Para uns, penitência na alma, castigos, flagelos, privações, para que nós possamos remir-nos perante Deus. Porém, cristianismo é Deus enviar a sua proposta de redenção, é Deus enviar a sua palavra para nos libertar e nos fazer agradáveis a Deus. Nos libertar de quê? A natureza humana no pecado era desagradável a Deus. Existem pessoas que dizem: eu sempre fui assim, porque nascestes no pecado. Mas a proposta de Deus enviando a sua palavra era para que eu e tu nos tornássemos essa nova criatura. Você não está cansado de tentar pôr make-up sobre o teu pecado, de disfarçar com boas obras, mas no final do dia você sabe que você não consegue fazer aquele bem que diz que quer fazer. Agora você diz: não, eu vou orar 5 vezes ao dia, eu vou fazer isso. Mas aquele mal que você diz que você não quer fazer, você acaba por cometer. E então há uns até que ensinam
que se você vingar o nome de Deus, Deus se agradará de ti. Não é Deus suficientemente soberano para Ele próprio vingar o seu nome. Elias disse: ó Deus, saiba hoje que eles saibam que eu sou teu servo e que tudo o que fiz só filho por meio da tua palavra. E então Deus veio e derramou fogo e todo mundo soube que Yahweh era Deus. Aleluia. E eu te pergunto, é necessário eu vingar o nome de Deus? Não, a mim me basta considerar a bondade dele que me leva ao arrependimento. Então, a ira não pode ser a manifestação no meu coração que demonstra zelo por Deus. O nosso Deus nos mostra e nos chama a demonstrar zelo por Ele por meio do amor e da bondade que leva os homens ao arrependimento, renovando a sua mente. Então Romanos nos diz: não paga o mal com o mal. Queridos irmãos, todos nós que fomos insultados e injuriados, a tendência na carne é repostar. Mas Deus nos ensina: como Jesus me tratou, assim eu agi. E a Bíblia diz que Ele não me tratou segundo as minhas obras. E a bondade dele é que mudou o meu coração. Temo que muitos, até dentro do cristianismo, percam o seu tempo engajando-se em fazer coisas, não entendendo que o chamado é permanecer na bondade dele e considerar como é que ele agiu em nós, como é que ele agiu conosco, como é que ele agiu a nosso favor, como é que ele tomou um lugar, de meditar no amor dele. O medo é lançado fora. De meditar em como ele agiu comigo. Aleluia. Aí vem o meu arrependimento. Amém. Arrependimento onde eu mudo a maneira de pensar sobre Deus. Ou Ele não é o que quer me castigar, não é o que quer me destruir, não é o que quer me amaldiçoar, nem o que me privou. Pensei que fosse Deus. Não. Não. A Bíblia diz que os nossos pecados é que faziam separação entre a santidade dele. Por ele ser santo, ele não podia permanecer, ou nós não poderíamos habitar com ele habitar em nós no pecado. Então ele enviou o seu filho. João 15:3 diz assim: estáis limpos pela palavra. A proposta de Deus de nos purificar era por meio da palavra. Número 1, a bondade de Deus me leva à mudança de coração, mudança de pensamento em relação a Deus. Agora que eu dou conta que não é Deus quem quer me destruir, porque Ele pegou e julgou o meu pecado sobre o Filho na cruz, agora Ele quer me purificar. E como é que Deus me purifica? Não com atos e obras religiosas, pela palavra. Então a Bíblia diz que nos foi dada a graça e o apostolado para chamar os homens à obediência da fé, para que eu pudesse obedecer à fé. A fé que vem de ouvir e ouvir, de ser persuadido na palavra de Deus. Antes eu acreditava no Deus que fosse me julgar. Li na Bíblia que ele julgou antes o diabo. A mim me remiu. Aleluia. Oh, tudo o que eu ouvi sobre Deus é contrário ao que está escrito na Bíblia. Então, é necessário que você deixe de ter uma ideia substituta e distorcida de Deus e leias o que está escrito. Assim sendo, nós começamos a chegar em contato com a verdade por meio de Jesus. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a verdade, ela faz separação de nós e dos nossos pecados, de nós e da falta de conhecimento, de nós e das mentiras, das trevas de Satanás. A palavra me livra de todo engano que se opõe à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer, Deus tem um bom plano para a minha vida, tem um bom plano para essa nação, Angola, tem um bom plano para a nação de Portugal, tem um bom plano para a Europa, África, e é necessário que a gente entenda. Satanás usou-se por meio de homens cuja mente é cauterizada da palavra de Deus para ofender os homens. E assim sempre foi desde o início. Satanás fazia e depois dizia: Deus fez.
Satanás cometia por meio de homens e dizia: Deus fez. Toda injustiça que é perpetrada na terra acaba por ser apontada para Deus. Torna-se acusação de Deus. Mas a Bíblia diz: considerai a bondade de Deus. Não me tratou segundo minhas obras, mas me tratou segundo a bondade dele, segundo o amor dele. Eu merecia o castigo. Eu merecia não estar aqui, ser julgado, destruído, amaldiçoado, rejeitado e banido. Mas ele me amou de um modo que eu não entendia ser possível. O amor lança fora todo medo, como nós falamos. Mas o amor não é um sentimento, o amor é a natureza de Deus, é o próprio Deus. A Bíblia não diz que Deus ama, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando nós olhamos Deus amou o mundo, nós deveríamos entender que Deus manifestou-se ao mundo. Como assim? O amor manifestou-se ao mundo. Porque Deus não pode amar, Ele é amor. Amém. Então, João 3,16, o amor de Deus manifestou-se ao mundo. Porque se dissermos Deus, sabemos que Ele é amor, sabemos que Ele é luz. Então, seria a luz brilhou nas trevas como amor ao mundo. Entendendo isso, queridos irmãos, essa cadeia, essa prisão que você tem, onde você se encontra, pela falta do conhecimento do amor de Deus, é que te mantém lá. É só a falta do conhecimento. Então, Jesus veio para revelar o Pai, revelar o conhecimento de Deus. Então, no livro de Hebreus fala da necessidade de entendermos o arrependimento, o chamado do arrependimento de obras mortas, o arrependimento ou ter um entendimento sobre Deus quando nós estávamos no pecado, para agora termos um entendimento divino por meio de Jesus que nos leva agora à fé em Deus. Ou seja, a maneira que o mundo nos falou de Deus, mitologias, nos contaram que Deus é assim, que os deuses são isso, nos criou uma imagem deturpada de Deus. Mas o Filho veio e na bondade dele nos mudou a maneira de ver Deus e agora nós passamos de um conhecimento quando estávamos separados de Deus, de um entendimento de quando estávamos distorcidamente separados de Deus, para agora um entendimento sobre a palavra de Deus. E agora eu creio em Deus em função da palavra, eu não creio em Deus em função dos mitos, das coisas que foram contadas sobre um Deus de barba branca, com um raio na mão, à procura, à tua espera na esquina, para te atirar com esse raio por causa daquilo que você fez ou falou na semana passada. Então, assim sendo, a Bíblia diz, do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus. Temamos em conhecer Deus. Procuremos conhecer Deus. Vamos entrar em um tempo de adoração e fluirmos juntos e orarmos para que você se apodere dessa palavra. Amém e amém. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor tem, a bondade sobre essas nações. A tua bondade, Deus. Que considerando essa bondade, promoveu os nossos corações a uma mudança de pensamento. Antes víamos Deus de quem devíamos fugir. Mas entendemos que tu viestes até nós, por meio da tua palavra nos alcançastes, para que fôssemos teus. Aleluia! Recebe então a honra e glória. Abra, ó Deus, os olhos do entendimento, revela-te a eles. Derrama o teu fogo, Deus, que é a tua palavra, e que essa palavra se faça carne. E que essa palavra produza a tua glória em homens reconciliados contigo. Aleluia. Seja o louvor ao que está sentado no
ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. A Ele a honra, seja a honra e a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, oh, oh. Poderoso Deus, aleluia. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Como a corça anseia por águas, assim é minha alma por ti. Assim é minha alma por ti. E como a corça anseia por águas, assim é minha alma por ti, Jesus. Assim é minha alma. Como a corça anseia por águas, assim é minha alma por ti. Assim é minha alma por ti. E como a corça anseia por águas, minha alma anseia, tenho sede de ti. Aleluia, glória a Deus. A minha alma anseia por ti, ó Deus.
Aqui a palavra de Deus diz assim: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e súplica. Inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Então encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele livrou-me. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o teu Senhor te fez bem. Porque tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte e os olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, eu estava muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentiroso. Agora que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, pagando os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aleluia. Criei, por isso falei. Do versículo 1 até então, Davi, ele descreve como a alma dele estava angustiada, a razão da tristeza na alma dele serem as cordas do inferno. E assim sendo, muitas pessoas se encontram deprimidas, abatidas, angustiadas, sem elas entenderem que, independentemente o que for ou aquilo que você possa considerar ser a razão, o que inspira essas coisas, são as cordas, as amarrações do inferno, tentando amarrar a tua alma para que você não tenha paz. Mas Davi disse: na sua bondade o Senhor te fez bem, ó minha alma. Volta ao teu repouso. O repouso da tua alma é a ordenança do Senhor quando você entende e medita na bondade dele. Assim sendo, depois ele disse: eu na minha amargura achava que todos eram mentirosos. Mas continuas a ler aqui comigo no livro de Salmos 116, ele diz algo muito profundo: tomarei o cálice da salvação por todos os benefícios que me tem feito. Então aqui ele começa a falar dos benefícios. Qual é esse benefício? A bondade do Senhor, que me levou ao arrependimento. Então Hebreus 6 ele diz, do arrependimento dos tempos o que eu achava na minha angústia, o que eu achava de Deus na separação, o que eu achava enquanto o inferno me apertava, eu já não penso dessa maneira. É o arrependimento de obras mortas. E agora eu passo para a fé em Deus. Ele disse: eu creio, por isso eu falo. Amém. Pessoas tristes e amarguradas, elas não falam, elas reclamam, elas murmuram, elas destilam a amargura e a dor delas. Mas a Bíblia diz que temos fé e pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra que Deus falou. Agora, Davi, um homem cheio de fé em Deus, poderia criar a atmosfera ao redor dele por meio da palavra que ele falava. Então ele disse: eu tomarei o cálice da salvação, respondendo em gratidão a todos os benefícios que o Senhor me tem feito. E o que é o cálice do Senhor? Davi combateu e batalhou as lutas do Senhor. Aprendemos a ter comunhão com aquilo que era o gozo, que era a tristeza no coração de Deus. Nos alegramos com as coisas que alegram o coração de Deus e sofremos com as coisas que fazem o coração de Deus sofrer. Comunhão com os sofrimentos de Cristo. E nós não nos envergonhamos disso. Antes, porém, somos um com Ele. Somos participantes da alegria, somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Somos um com Ele. Então, ele passou, Joana, do arrependimento das obras mortas para a fé em Deus, meditando na bondade, nos benefícios que o Senhor lhe fez. Qual era o benefício? Era o fundamento, Cristo.
esse mesmo fundamento que é também o cálice. É o cálice do Senhor Cristo, o fundamento. Não é? Aleluia. Foi Davi, penso eu, que disse que meditando na sua palavra um fogo se acendeu em mim. E Aleluia. então eu confessei, então Aleluia. eu declarei. O que faz, é muito interessante isso, Iona. A tristeza, a angústia, a amargura faz com que essa chama se apague. Então você que se acha frio no Senhor, essa é a condição. E a forma de eu mudar essa condição é meditando na palavra. Mas vou meditar em quê? Na bondade, na promessa. Eu vou meditar no amor dele. Aleluia. Aleluia. E isso faz com que o meu coração, abatido, angustiado, entristecido, se aqueça como um fogo, se acenda uma chama no meu interior. E diz a palavra de Deus, então eu confessei, então eu disse. Sempre que meditamos na benignidade, na bondade, nos benefícios de Deus, isso acende um fogo no meu coração. Amém? E nos faz declarar a palavra, declarar com fé, declarar com esperança, criar a atmosfera de luz por meio da palavra que nós queremos. E só para complementar, e nos leva à adoração, nos leva a uma vida rendida aos pés do Senhor. Aleluia. E vem-me à memória algo que eu penso, vem-me à memória a mulher que derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Jesus é a palavra. E eu me pergunto, quando diz que ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar da palavra. Porque após ela ter ouvido, a atitude, o comportamento dela mostra o quanto ela ansiava pelo Senhor. E eu penso comigo mesma, não é o fogo da palavra que ela ouviu? Amém. No livro de Salmos 22, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Aleluia. Aquela mulher, quando foi ter com ele, porque a presença dele atrai. E a Bíblia depois também diz em Salmos: declarai as suas maravilhas, falai das suas obras. Ou seja, o louvor não é uma música. Nesse caso da mulher, foi um ato onde ela derramou aquele perfume que era aquilo que ela considerava o melhor dela, precioso para ela. E então a palavra de Deus nos diz que louvarmos o Senhor é falarmos das suas obras. Eu criei na obra dele, por isso eu falo da obra dele. As pessoas me perguntam, mas por que vocês da igreja sempre a falarem de Deus? Porque eu creio na palavra e eu falo das obras dele. Eu creio nas obras dele e eu falo as obras dele. Eu creio e eu declaro aquilo que me trouxe esperança. E eu direi do Senhor, ele é meu escudo, ele é meu broquel, ele é meu escudo. Oh, ele é o esconderijo da minha alma. Volta, ó minha alma, ao teu repouso. O repouso qual é da minha alma? Aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Ele é o meu escudo, o meu broquel, a minha canção. Aleluia. Aleluia. Oh, Glória a oh. Deus. Aleluia. E o meu louvor é para ti. Aleluia. O meu louvor é para ti. Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo. Aleluia. Pastor, queria só pegar no ponto que o pastor referiu, penso que na primeira parte, sobre Sansão. Aleluia. Sansão, sabemos então que o poder não estava na constituição física dele, ele não é porque ele era um homem grande, mas era o poder do Senhor, o Espírito de Deus que veio sobre ele. Então vem à memória que o mesmo se reflete sobre o profeta Elias, estando o profeta com Acabe, e disse: Acabe, avança, e o profeta ficou ali. Mas quando o Espírito de Deus veio sobre ele, houve uma aceleração. Então, o que sabemos aqui, que o Espírito de Deus, quando vem sobre nós nos tornamos fortes. Em nome de Jesus. E fazemos proezas. Em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito de Deus, quando vem sobre nós aceleramos. Amém. E o nosso tempo é redimido. Ou seja, estávamos Aleluia. retidos e agora aceleramos. Zacarias, enquanto foi incrédulo, ficou mudo. Mas quando ele creu,
a língua dele soltou. Então, assim como Elias esperou no Senhor, e à medida que o Senhor veio sobre ele, o Senhor lhe confirmou a palavra, a declaração da palavra nos produz uma aceleração no Espírito. Ou seja, declare a palavra. Abra bem a tua boca. Ele disse, eu encherei de bens. Oh, se Israel me ouvisse, oh, se o meu povo me quisesse ouvir. Abre a tua boca e declara, amém, no nome de Jesus. Aleluia. A palavra está lá para nós usufruirmos dela. Ele disse, eu vos edificarei. Habitando no vosso meio, vos revelarei as chaves do reino. E as portas do inferno não prevalecerão. Então, às vezes nós dizemos, Senhor, tira essa tristeza, tira essa angústia. Amém? Mas é quando nós levantamos a voz ao Senhor e o Senhor nos revela a bondade dEle. E então nós começamos a romper em louvor, em adoração, declarando o que nós queremos. Declaramos a sua obra no nosso meio. Esse louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, ele é uma realidade para homens e mulheres que um dia no inferno a palavra se fez carne neles. E então qual é a ideia? Pedro disse, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Uma vez que você entrou, não tem mais outro lugar que você precisa ou deseja estar. Amém? Permitirmos, seremos totalmente persuadidos por Ele. No nome de Jesus. Totalmente atraídos. Aleluia. Totalmente envolvidos na presença dEle. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, recebe toda a honra, recebe toda a glória, Senhor. Te entregamos. Declarando a tua obra, és o Deus suficiente para nós. Livraste nossa alma da angústia. Livraste minha alma das tristezas e das amarrações do inferno. Oh, fizestes bem a alma do teu servo. Me enchestes com a tua glória. Me revelastes o teu amor. Me livrastes das cadeias do pecado. O meu pecado e o pecado de outros sobre mim. Me livrastes da angústia na alma. Por isso eu creio, por isso eu declaro as tuas obras. Oh, quem já pisou, Deus. Aleluia. Quem já pisou Aleluia. no Santo dos Santos. Aleluia. Em outro lugar. Aleluia. Sabe viver. Quem já pisou. E onde estiver. Aleluia. Oh, clama pela glória. Aleluia. Glória de Deus. Aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória
glória, só tua glória, glória, só tua glória, em tua glória, Senhor, glória, o Éden, glória, o Éden, só tua glória, é no Éden que eu quero habitar. Glória, oh, em tua glória, Senhor, glória, glória, tua glória, eu quero habitar, eu quero habitar. Glória, tua glória, Éden, Éden, seja bem-vindo, Espírito, seja bem-vindo, oh, seja bem-vindo, oh, aquele que faz milagres, oh, aquele que faz milagres, seja bem-vindo, glória, glória, só tua glória, só tua glória, oh Éden, eu quero habitar. Só tua glória, só tua glória, glória, oh, vemos, Senhor. Ouvemos, Senhor, chamar. Ouvemos, Senhor, chamar. Ouvemos, Senhor, chamar. Sobe, só tua glória. Tua glória, Senhor, te ouvemos chamar. Sobe, toda glória.